Fala galera, tudo certo? Tô de volta aí depois de uma pausa por conta da paralisação também dos eventos da WSL que irão voltar lá em Barra de la Cruz, no México, a partir do dia 10 de agosto. Então o que eu vim falar hoje para vocês? Olimpíadas. Bem, para quem não sabe, as Olimpíadas já começaram. Na verdade, a cerimônia de abertura será só agora na sexta-feira, 8 da manhã, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Band Esportes, Sport TV e Rede Globo. Mas hoje a gente já teve jogo das mulheres do Brasil no futebol feminino e elas golearam a China 5-0. E amanhã de manhã tem também o jogo do Brasil pelo futebol masculino. Mas eu não vim falar de futebol, eu vim falar de surf, então fiquem ligados que eu vou trazer aqui todos os horários da programação das baterias, quem que tá em cada bateria, como que funcionam os rounds desde o primeiro até a final. Então confiram aí. Para quem não sabe, temos 20 surfistas no masculino e 20 surfistas no feminino. Eu já vou colocar para vocês mais para frente a lista de quem são esses surfistas, em quais baterias eles estão. Mas primeiro de tudo eu quero passar para vocês aqui os horários das baterias. Então, claro que a gente sabe que o surf depende muito das condições climáticas e da natureza, enfim, de swell, vento, maré e tudo mais. Tem uma previsão muito boa de ondulação, com bastante vento também, mas ondas de grande tamanho. Na verdade, eu vou deixar a previsão mais pro final do vídeo, né? Fiquem ligados até o final para vocês conferirem essa previsão. Mas a partir do que a gente já tem de informações do cronograma, eu vou passar para vocês, vou deixar aqui na tela e aí vocês ficam ligados para fazer a programação de vocês aí na hora de assistir. Para quem já está acostumado a assistir os eventos da WSL, alguns países como a África do Sul, os países europeus ou até mesmo outros eventos que a gente avança durante a nossa madrugada, a gente vai ter que fazer isso da mesma forma aqui para assistir as Olimpíadas no Japão. Mas a boa notícia é que as baterias começam no final de tarde, começo da noite aqui no Brasil, horário de Brasília sempre. Então vou deixar aqui para vocês. 24 de julho, já no próximo sábado, 19 horas, começa a primeira bateria do round 1 do masculino. Nessa bateria a gente tem o Ítalo Ferreira. Vou passar para vocês certinho a lista dos competidores mais para frente. Então 19 horas, 7 da noite, sábado, dia 24 de julho, começa o surf na Olimpíada, com a categoria masculina. Às 22h20, categoria feminina, primeiro round também, tem Silvana Lima, tem Tatiana Weston Webb. 1h40 da madrugada já começa o segundo round da categoria masculina, é a repescagem, aí ninguém pode perder, quem perder tá fora, então é uma bateria bem decisiva para quem ainda busca o ouro olímpico. E às 3 da manhã o round 2 da categoria feminina. Como é que vai funcionar? O primeiro round da masculina e da feminina são 5 baterias com 4 surfistas cada uma. Passam os 2 melhores e as 2 melhores surfistas para o terceiro round, ou seja, 10 atletas já se garantem na terceira fase e outros 10 vão para a repescagem, round 2. No round 2 são 2 baterias de 5 atletas, ou seja, mais um atleta a mais do que a gente está habituado a assistir. Então serão 5 atletas na Olimpíada na repescagem, 2 baterias, passam os 3 melhores da bateria, né, e se juntam aqueles que já passaram do round 1 diretamente para o 3. Então serão 16 homens, 16 mulheres no round 3 do surf. A partir daí a gente começa a ver as disputas homem a homem, mulher a mulher, ou seja, a gente vai ter só 2 atletas na água por vez e cada bateria avança, claro, um para o próximo round. E aí é normal, aí é como a gente já está acostumado, passa quartas de final, semifinal e final. No surf, inclusive, tem disputa de terceiro lugar, diferentemente do judô, por exemplo, onde os atletas não têm essa disputa pelo terceiro lugar. No surf, haverá sim uma bateria extra para decidir quem fica com a medalha de bronze, o que é muito legal. A gente tem mais uma bateria no masculino e mais uma no feminino, super decisivas para que a gente possa ver quem fica com a medalha de bronze. Bom, dando continuidade à programação, no domingo, dia 25 de julho, a gente vai ter o round 3, são 8 baterias no masculino e 8 no feminino, então é coisa pra caramba, é bastante bateria, né? Às 19 horas começa o round 3 do feminino, dessa vez começamos com o feminino, e às 23h48, para ser mais exato, o round 3 masculino. Então aí a gente tem 16 baterias no total, 8 masculina, 8 feminina. Todo o round feminino primeiro e depois todo o round masculino avançando pela madrugada, tá? Então no dia 25 de julho, no domingo, já avançando na madrugada para a segunda-feira.
Na segunda, quartas de final, masculina e feminina. Começa pelo masculino dessa vez, 19 horas. Às 21h24 começa o feminino, mais 4 baterias do feminino, quartas de final. E aí já tem a semifinal na sequência, masculino 23h48 e feminino 1 da manhã. Ou seja, a gente vai ter quartas e semifinais na segunda noite aqui no Brasil, já avançando na madrugada para a terça-feira. E as grandes finais, né, a disputa pelo terceiro lugar, tanto no masculino quanto no feminino, e as finais serão realizadas na terça-feira aqui no Brasil, quarta-feira lá no Japão, dia 27 de julho. Horário 20 horas, medalha de bronze feminina. Disputa pela medalha de bronze feminina, 8 da noite. Disputa pela medalha de bronze masculina, 8h45. Bateria de ouro e prata, né, decisão final do feminino é às 21h30 e a do masculino às 22h05. Então 22h05 masculino e 21h30 feminino. Esses são os horários da disputa pelo ouro no surf. E aí, por fim, a cerimônia de entrega das medalhas começa com a categoria feminina às 23h05 e termina com a masculina às 23h20. Então essa é a programação do surf. Eu já deixei aqui na tela para vocês acompanharem, porque eu sei que é bastante informação, então dá um print na tela aí, guarda no celular com carinho, que aí você não se perde. Coloca o despertador, porque vale a pena. É uma oportunidade única, vai ter altas ondas e é a estreia do surf nas Olimpíadas. Como eu disse anteriormente, Ítalo Ferreira, cabeça de chave número 1, inclusive, dessas Olimpíadas, já inicia a disputa dele contra o italiano Leonardo Fioravanti, o argentino Leandro Ussuna e o japonês local Hiroto Ohara. Na sequência, a gente tem outro japonês, Kano Igarashi, contra o francês Jeremy Flores, o peruano Miguel Tudela e o português Frederico Moraes. Na terceira bateria, disputa pesada, Color Rendino dos Estados Unidos contra Julian Wilson da Austrália, Luca Messinas do Peru, que está surfando muito, e o neozelandês Billy Sterman. Quarta bateria, John Flores, surpreendendo a todos, recuperando-se. Não sabemos até que ponto, quão recuperado ele está, mas está apto a surfar. Enfrenta, e claro, usando a bandeira dos Estados Unidos e não do Havaí, como a gente está acostumado a ver na WSL. Ele vai enfrentar Owen Wright da Austrália, Manuel Selman do Chile e Ramzi Bolkian do Marrocos. E para fechar, mais um brasileiro, Gabriel Medina na bateria 5 da primeira fase contra o taitiano Michel Bourez, que corre pela França, Leon Glatzer da Alemanha e o indonésio Rio Waida. Esses são os atletas que vão enfrentar Gabriel Medina na primeira fase, quinta bateria da primeira fase. E agora vamos falar do feminino. Já na categoria feminina a gente tem Carissa Moore na primeira bateria, a havaiana também competindo com a bandeira dos Estados Unidos, né? Claro, para quem não sabe, o Havaí é um estado americano, mas no surf, na WSL, os surfistas havaianos usam a bandeira do Havaí, não dos Estados Unidos. Ela enfrenta a portuguesa Teresa Bonvalor, a peruana Daniela Rosas e a equatoriana Dominique Barona. Na segunda bateria, Sally Fitzgibbons da Austrália contra Brisa Hennessy da Costa Rica, Maína Maeda do Japão e a sul-africana Bianca Buitendag. Terceira bateria, Stephanie Gilmore, Silvana Lima do Brasil, Pauline Adot da França e Ana Leilor de Israel. Mais uma brasileira na quarta bateria, Tatiana Weston-Eve enfrenta a Johanne Dufay da França, Amuro Suzuki também do Japão, mais uma japonesa na competição, e Sofia Mulanovic do Peru. E para fechar a competição, o primeiro round da categoria feminina, Caroline Marques dos Estados Unidos enfrenta Yolanda Cerqueira de Portugal, Leilani McGonigal da Costa Rica e Ella Williams da Nova Zelândia. Essas são as baterias, também está na tela aí para vocês conferirem e poderem se programar, né? Se tiver que escolher uma ou outra, assistir só os brasileiros, elas já estão aí, você pode cruzar as informações com os horários para ter uma ideia de que horas essas baterias vão entrar na água, beleza? Trazendo só mais uma informação aqui para vocês com relação à competição. A gente vai ver coisas muito diferentes do que a gente está habituado a acompanhar na WSL. Os atletas não podem usar nenhuma logo de marca na prancha deles, ou seja, eles vão utilizar apenas pranchas com a marca da prancha, mas seus patrocinadores não estarão presentes em seus equipamentos e também em suas roupas, acessórios e mais nada. A única seda que pode aparecer, a única marca que pode aparecer na prancha é a do fabricante. E aí tem um lance muito interessante. A patrocinadora principal do Ítalo Ferreira, a Billabong, lá atrás lançou um modelo de prancha dele com a logo do Tim Paterson, que é o shaper, com a logo da Billabong junto. E
isso permitiu com que eles levassem essa logo para as Olimpíadas, porque essa prancha já está mais de 6 meses no mercado, vendendo no mundo todo. Então isso é uma exigência do COI, que aquela logo ela já exista no mercado, amplamente disponível para o público em geral, há 6 meses antes da competição, para que ninguém invente uma logo ali na hora com outras marcas juntas. E a Billabong foi muito esperta nesse lance lá atrás e está usando essa seda do Tim Peterson com a logo da Billabong na prancha do Ítalo. Então todas essas logomarcas, elas têm uma medida máxima e os atletas vão carregar a bandeira dos seus países colada perto do bico, já na parte superior da prancha. E agora vamos falar de previsão das ondas, o que a gente pode esperar para a competição de surf durante as Olimpíadas. Bom, para quem está vendo os stories e as publicações dos atletas que estão lá no Japão, o mar está bem pequeno, como muita gente esperava realmente que fosse estar. Mas a boa notícia é que durante a janela do evento, que vai até o dia 1º de agosto, a previsão é muito boa. Tem um tufão passando por fora da costa japonesa, gerando boas ondas que podem variar de 1,5 metro até 5 metros durante a janela de espera do evento. Tem alguma previsão de vento muito forte no começo, mas a gente vai poder sim ver ondas de bom tamanho, boa força, para que os melhores surfistas do mundo aí possam brigar pelo inédito ouro olímpico, Então a praia de Shidashita, que fica a 60 km mais ou menos de Tóquio, já na península de Chiba, ela é bem aberta para esse tipo de swell e vai receber essa ondulação com força. É mais a questão do vento que pode preocupar um pouco, mas como os organizadores têm um tempo grande para realizar as baterias, a gente vai ficar de olho aí. Se houver alguma alteração, eu aviso vocês aqui nas redes sociais, beleza? Mas a princípio é aquela programação que eu passei para vocês anteriormente, e a previsão diz ondas de até 12 pés de face aí nos primeiros dias, sábado e domingo. Então, acho que vai ser legal ver os atletas duelando nessas condições, tá? Então é isso aí, galera. Obrigado aí mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, mandem mensagem, mandem WhatsApp, mandem inbox, tudo que vocês quiserem. Valeu?